Olá, meus queridos, passando por aqui hoje para trazer mais algumas informações para vocês a respeito, das eleições, a respeito de tudo que está acontecendo no nosso país, não propriamente da eleição, queridos, mas do nosso país, vamos dizer assim, né? Uma delas eu queria passar para vocês é que nesse último dia 5 agora terminou a concessão da Rede Globo de televisão no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Recife, em 5 países, em 5 estados, né? E o que é que tem a ver, Nivaldo, tudo isso? Bom, deixa eu explicar para vocês primeiro. Nós sabemos, né, agora ficamos sabendo nos últimos tempos agora, que a Rede Globo de televisão, ela sempre viveu, né, e foi sustentada por dinheiro público, né? Então a gente sabe disso, que ela está passando por uma crise hoje, porque nesse governo esse dinheiro deixou de entrar, então trouxe uma crise financeira muito grande. E o que é que acontece agora, Nivaldo, que a concessão terminou? Bom, ela não fecha as portas de imediato, ela tem um período que eles vão ficar agora, né? Até o julgamento se vai ou não conseguir mais 15 anos de concessão. E como é o processo? O processo eles vão ter que mandar uma documentação para o governo federal que vão analisar, né, a parte financeira, a parte social, a parte jurídica, uma série de coisas que estão num contrato, que eu não vou falar aqui porque é extremamente longo, e depois de tudo isso feito, aí o governo vai dar o aval se pode ou não ser julgado e analisado pela Câmara e pelo Senado. Ok, então digamos que o governo aprove tudo isso e passe para o Senado e para a Câmara. O Senado, a Câmara tem mais 45 dias para analisar o processo. Depois disso, o Senado também tem mais 45 dias, só aí já são 90 dias. O que significa dizer que provavelmente, se não for feito nenhuma manobra antidemocrática, esse processo vai ser julgado apenas no novo governo, ou seja, com o novo Congresso, né, com a nova Câmara, com essa nova composição desses pessoal que foi eleito agora, que é um pessoal de extrema direita, que é o pessoal chamado do PL e apoiadores do presidente Bolsonaro. Queridos, o que é que isso implica? Bom, nós sabemos que a Globo ela vai trabalhar, né, com todas as suas forças para que esse governo não se reeleja. Uma das maneiras que eles estão trabalhando são as pesquisas, né? Você vê que agora mesmo, recentemente, saiu uma outra pesquisa dando novamente a vitória para o Lula. E a gente consegue entender também que no primeiro turno agora nenhuma das pesquisas, nenhuma das opiniões deles bateram, muito pelo contrário, foram muito diferentes. Só que, o que é que acontece, querido? Elas têm o poder de influenciar. O que é que eles querem? Influenciar pessoas. Aquela história, pô, eu não vou votar num cara que já está perdendo, então eu vou votar no que está ganhando. Só que o que está ganhando é fictício. Porque como é que nós podemos entender, né? E eu queria que apenas eu estou fazendo aqui uma suposição, queridos, né? Eu estou apenas supondo. Como é que você entende que Minas Gerais, vamos dizer, onde todos os candidatos do governo Bolsonaro ganharam, inclusive o governador Zema, né? Que é um dos apoiadores, como é que esses caras ganham e nesse mesmo local o PT ganha para a presidência? Você chega em São Paulo, a mesma coisa. Locais onde os candidatos, né? Basta você ver, que foram 101 candidatos do PL na Câmara, que ganharam as eleições, né? Será que todas as pessoas que votaram nesses candidatos do Bolsonaro votariam contra o Bolsonaro? Em São Paulo, né, os candidatos do presidente ao Senado ganharam disparado, Minas, o Nicolas ganhou disparado, governadores ganhando. Então, o que é que acontece agora? A Globo, ela só tem um caminho, né? Só tem um caminho: convencer os indecisos e convencer você a mudar de lado. E eles não vão medir esforços. Aliás, eles já vêm fazendo isso há algum tempo, né? Porque eles estão apavorados. Se você vê, inclusive, tem alguns caras da imprensa que já estão tentando mudar, tentando ficar um pouquinho mais moderado, né? Já não estão batendo com tanta força. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande para esse momento agora, para as narrativas que vão ser colocadas para tentar nos enganar. Uma outra coisa que eu estava vendo hoje de manhã, numa pregação que eu estava vendo, era sobre a questão do voto, né? E aí a gente começa a olhar para os países vizinhos, né? Por que esses países vizinhos ganharam a eleição? Primeiro que, e esse pastor falava, né, com muita clareza, que nós temos o hábito de dizer, principalmente nós católicos e os evangélicos, né?
tem a mania de dizer Deus está no controle, só que ele falava hoje de manhã, e me chamou a atenção, que Deus não vota. Né? Ele pode estar no controle, mas quem vai votar é você. Então você tem que fazer a sua parte, porque a gente teve um grande número de votos de pessoas que se abstiveram. E eu quero dizer a você que está me ouvindo, querido, votar em branco é falta de identidade. Eu estou aqui, fazendo a minha parte, né? Estou dando a minha cara para bater. Né? Nunca neguei, e eu quero dizer mais uma vez aqui para você, a Raia do Resgate, ela não está votando no presidente Bolsonaro, ela está votando numa pauta que o presidente apresenta, que é uma pauta conservadora. É uma pauta que fecha com os nossos princípios de defender família, democracia, defender liberdade de expressão, defender a vida, né? E defender a minha fé. É isso que eu estou votando. Isso não tem nada a ver com o presidente Bolsonaro, só tem a ver com ele porque ele defende essas pautas. O outro lado não, é diferente. E eu queria também chamar a tua atenção, talvez você não tenha, eu fui estudar um pouquinho sobre Fórum de São Paulo, né? Por que tanta gente fala em Fórum de São Paulo, Fórum de São Paulo, Fórum de São Paulo? E a gente às vezes acaba não passando batido e nem tenta descobrir, né, o que significa isso. O Fórum de São Paulo, na realidade, querido, a gente tem que ver assim, quais os efeitos dele, o que ele pode ter feito, quais são os efeitos do Fórum de São Paulo na nossa vida, né? E na vida dos nossos irmãos da América Latina. O Fórum de São Paulo, ele é uma organização de esquerda que reúne mais de 120 partidos, né, políticos de quase 30 países da América Latina e do Caribe, né? E aí por que a gente sabe que lá em 1990 ele tem o nome de Fórum de São Paulo, embora não seja de São Paulo, porque foi feito ali em São Paulo por Fidel Castro e o Luiz Inácio Lula da Silva, né? E os 4 principais membros é o Partido Comunista de Cuba, o Partido dos Trabalhadores, o PT, aqui no Brasil, o Partido Socialista Unido da Venezuela e o Partido Socialista do Chile, além da participação também, né, das Farc, que já foi comprovado com documentação. Também a gente encontra aqui no Brasil o PDT, o PC, PCB, Partido Comunista do Brasil, né, entre outros países, né, que integram, né, e agora foi inclusive feito a 24º encontro deles. E aí eu queria chamar a tua atenção o seguinte, queridos. Qual a nossa importância com aquilo que está... Qual a nossa participação, aliás, com aquilo que está acontecendo nos nossos países vizinhos? Não agora, mas para o futuro. Eu fiquei analisando, gente, se a gente vota nesses caras, no Lula da vida, nós vamos estar ajudando aquele povo da Venezuela a sofrer mais, a Argentina. Por quê, queridos? Porque todo esse processo do Fórum de São Paulo, ele tem começo, meio e fim. Né? Ele é uma aliança, é uma corrente. Só que quando chegou aqui no Brasil, que é o elo grande, por que o grande elo? Porque o Brasil é a nave-mãe de todo esse processo. O Brasil é aquele que alimentava todo esse processo. Vocês viram a quantidade de dinheiro que saiu do Brasil para fazer porto em Cuba, enfim. Vocês viram a quantidade de dinheiro que saiu daqui? Então, esse processo, né, esse projeto deles, tem o financiamento brasileiro. Só que agora, com o novo governo, esse financiamento cessa. Como eles vão fazer para sobreviver? Então talvez nós tenhamos sim uma grande participação naquilo que vai acontecer, as mudanças que vão acontecer nos países da América Latina. Por isso, querido, essa guerra ela vai muito além daquilo que nós estamos enxergando. A nossa visão está muito micro, ela precisa ser uma visão mais macro, mais ampla, que está em nossa volta. É uma guerra espiritual estúpida, que está trazendo fome, está trazendo miséria. Então só você, querido, se você quiser, faz o seguinte, antes de você vir dizer que o Lula deu isso, que o Lula fez aquilo, e deixa eu te falar uma coisa para você, eu votei no Lula. Eu votei no Lula e o primeiro ano do Lula foi maravilhoso, só que o Lula fez o seguinte, ele deu aquela bombada lá que todo mundo comprou carro, se endividou ou não, mas é outra coisa, mas todo mundo trocou carro velho por carro novo, foi uma maravilha. Só que de uma maneira que depois é o seguinte, eu vou te dar esse empréstimo aqui, mas depois eu te mando o boleto para cobrar. O boleto veio depois para nós. O boleto veio depois, e aí o juro que a gente não entendia, que a gente não entendeu, né? A gente pegou aquilo ali como um sorvete, cara. Você se deliciou com aquele sorvete, né? Num calor enorme. E o sorvete foi acabando, foi acabando, foi acabando. Quando você quis de volta o sorvete, já era tarde, ficou só a casca. Ficou só a casca. E aí como é que você enche de sorvete de novo? Não tem. Porque agora você está com a baita de uma dívida, você está com um país em recessão, você está com um país quebrado. Né? E aí você vai começar a procurar esse dinheiro. Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? E você vai ver que esse dinheiro está fora do país. Está em grandes empreiteiros.
esse dinheiro estava no bolso do Lula, estava uma série de coisas que a gente está vendo hoje, né? Dinheiro que foi mandado, hoje nós pagamos dívida de Cuba, nós pagamos dívida da Venezuela, sofremos o calote de países africanos que também levaram o dinheiro e ninguém está pagando nada, por quê? Porque o Brasil, ele emprestou e foi o próprio fiador. Então, eu quero te perguntar o seguinte, é isso que você quer para o país? Eu quero ver que você tenha coragem de fazer algumas pesquisas, né, na internet, né, sobre, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela. Dá uma olhadinha na fronteira, o que entra por dia de pessoas, famílias venezuelanas destruídas, queridos, destruídas. Crianças passando fome, eu vi lá o cara lá matando um gatinho lá para poder alimentar os seus filhos. Tenha coragem, querido, tenha coragem de rever, né? Eu quero também aqui lembrar e tirar o meu chapéu para um cara que eu critiquei muito e cabe aqui agora eu falar isso. O senhor Sérgio Moro. Ô, Nivaldo, o que tem a ver o Sérgio Moro? Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Você precisa ter muita coragem e caráter para fazer o que ele fez. Porque todos nós sabemos da divergência dele com o governo Bolsonaro. Mas o que aconteceu agora? Quando ele olhou para o cenário, ele disse assim, não, o mais importante do que eu e a minha divergência com o presidente é a nação. Ou seja, é você. Então isso são pessoas de caráter, pessoas que precisam ter coragem para tomar essa atitude. É quando eu tiro a minha vontade para fazer a vontade do bem comum, daquele que é do todo. Não é eu. Não é eu defender uma ideologia política só porque o meu pai foi petista, ou eu nasci petista, ou alguém me deu uma carrada de barro. Queridos, vai muito além disso. Vai muito além disso. Crianças podem morrer, crianças podem passar fome, desnutrição por aquilo que você decidir hoje. Então é muito importante o nosso voto, ter a nossa consciência, né, daquilo que nós queremos para o nosso país. É muito sério que nós estamos vivendo no nosso país. Você não tem ideia. Eu, particularmente, querido, não quero, nem imagino, nem sonho em fazer parte de uma tragédia dessa. Meu nome não ficará nessa tragédia. Tá? Ganhando ou perdendo. Eu quero tomar uma posição por aquilo que é racional. Porque votar num partido que tem essa pauta de destruição é de uma irracionalidade tremenda. Eu vejo pessoas ali colocando na internet o espeto com alcatra para quem votar no Lula e linguiça para quem votar no Bolsonaro. Isso é de uma ignorância atroz, né? Então, eu quero só lembrar a você o seguinte, para voltar lá no começo da questão da Rede Globo, né, da concessão que terminou quinta-feira passada, e eles agora não vão fechar, eles vão ficar até a próxima votação, mas que vai haver agora, eles vão vir com toda a força para cima da gente para tentar conquistar os nossos votos. Queridos, não acreditem Ibope, IPEA, nada, nenhum desses organismos aí de pesquisa, que aliás, diga-se de passagem, também há uma possibilidade muito grande de abrir uma CPI para eles serem investigados, quem financia tudo isso, porque se você soubesse a fortuna que está por trás de tudo isso, eu estava ali dando uma lidazinha ali, que eu antes de vir aqui, queridos, eu dou uma pesquisa, eu vou, porque eu quero me informar, eu não quero mais ser enganado, querido, chega. Chega de ser enganado de eu sentar em frente a uma televisão para assistir novela e deixar que os outros tomassem decisão por mim e pela minha família. E assim houve uma destruição na minha família, no meu país, nos meus filhos, na educação deles. Então é hora da gente acordar. Eu acordei, eu não sei quanto a você, eu vou continuar lutando, não sei quanto a você. A palavra diz que veio aqui a profética que esse governo trouxe: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas hoje você tem a decisão, hoje você tem o poder ainda de buscar essa verdade, né? Então, basta, a decisão está nas tuas mãos. É você quem decide o país de amanhã. Que Deus te abençoe e até a próxima. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Vai lá no YouTube, deixa o seu joinha lá para mim, gente. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, porque eu preciso trabalhar. Eu não tenho monetização, não tenho nada. Todos os investimentos aqui são meus. Eu quero ajudar o meu país. A função da Rádio Resgate, essa aqui é uma função social. A função dela é pregar o evangelho, trazer paz às famílias, né? Trazer os nossos jovens a conhecer a verdade, mas essa é uma parte social que eu não posso me furtar, não posso negar a fazer, né? Então, mas eu preciso que vocês me ajudem. Então, compartilhem para que mais pessoas possam também se inscrever no canal, possam ter acesso a essas informações, a mensagem que a gente vai estar trazendo, né? A gente está repaginando a página, porque a gente vai trazer alguns outros programas ao vivo, além do Esperança para o Continuar, do Vitrolando, que começa daqui a pouco, né? Então, eu estou contando com você, eu estou contando com a tua participação e com a tua ajuda e com a tua compreensão. E é claro que vale dizer também que se você quiser deixar qualquer
qualquer participação contrária lá, diz, olha, eu discordo disso, você também será ouvido, eu não apago ninguém, você será muito bem-vindo, não tem problema nenhum, que eu aprendi a viver com as críticas, eu vou pegar a sua crítica, eu vou olhar e vou ver até onde você tem razão. Muito embora hoje eu tenha quase convicção de que votar no partido de esquerda que destruiu o país, não vejo como eu conseguir alguma coisa que justifique isso, mas enfim, né? Obrigado a todos vocês, que Deus abençoe, um excelente final de semana a todos vocês e até a próxima.